convido-lhes a abrir a Bíblia em Mateus 25. Abra aí a Bíblia, por favor, em Mateus 25. Já abriram? Em Mateus 25, fala essas duas parábolas, que a primeira é a parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Candeias que revela. As 5 das 10 eram imprudentes e as outras 5 eram prudentes. As imprudentes não levaram óleo reserva, não levaram azeite reserva, mas as prudentes levaram, caso o noivo se casasse. Então o noivo se casou e as duas adormeceram, todas elas adormeceram. Até que se ouviu um grito: o noivo está aqui, venham, acendam as velas para iluminar o caminho. Então elas acordaram, e as 5 prudentes tinham óleo e para poder reacender as suas velas. As imprudentes não tinham, e o fogo tinha que ser apagado. Então pediram para as prudentes: por favor, nos dê um pouco do seu óleo. Mas as prudentes falaram: não podemos, não daria óleo para todas nós. Então ninguém poderia ir na festa de casamento, porque é costume o noivo ir na casa da noiva para poder ter a festa de casamento, com banquete e tudo mais. Então as 5 prudentes foram lá iluminar o caminho e então foram para a festa, que foi super legal. E aqui, mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não a conheço. Portanto, vigie, pois vocês não sabem bem o dia nem a hora da minha segunda vinda. E essa parábola é bem legal, não é? Nós vamos ouvir sobre a outra parábola. A próxima parábola é a parábola dos talentos. Um senhor tinha que viajar para um lugar muito longe e demoraria muito tempo para voltar. Então, chamou seus 3 servos para poder confiar em uma coisa muito especial para ele: os talentos, você passou dinheiro, suas moedinhas de ouro. Então, para o primeiro servo, ele deu 5 moedas. Para o segundo, deu 2. E para o último, o terceiro, deu 1 moeda. Ele deu aquilo conforme a capacidade dele, como eles trabalhavam. Então, ele falou: saiam e multipliquem essas moedas. Então, ele foi lá. Foi naquela viagem bem longa. O primeiro, que recebeu 5, trabalhou. Foi lá, trabalhou para multiplicar as moedas. O que tinha 2 também fez o mesmo, trabalhou para multiplicar. O que tinha 1, vendo os outros trabalhando, pensou: esses 2 estão trabalhando demais, estão arriscando a sair se o Senhor deu. Então, eu não vou fazer o mesmo. Então, ele enterrou aquela moeda na areia. Então, depois de muito tempo, o Senhor voltou da viagem e chamou seus 3 servos. O primeiro servo, que tinha ganhado 5, mostrou e falou ao Senhor: Senhor, você tinha me dado 5 talentos. Eu multipliquei para ter 10 talentos. O Senhor ficou feliz. O segundo disse: você me deu 2 moedas de ouro, ou seja, 2 talentos. E eu multipliquei, trabalhei para multiplicar, e agora tenho 4. O Senhor também ficou feliz, porque o que ele queria é que ele multiplicasse os talentos.
pessoas que pagam impostos, para o primeiro tiver um juro, uma moeda com juro. Por que você fez isso? Você só enterrou. Então, para os dois servos, o Senhor mandou eles para um cabo de posição alta, para cuidar das coisas dele, uma posição bem alta. E ainda tiveram o privilégio de poder jantar com ele, porque os servos não podiam jantar com o Senhor, não. E o último falou, o também. Lance fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas Pietro, o que significa essas duas parábolas? Eu vou explicar. A parábola das 10 virgens fala para nós nos preparar, porque na gente no último versículo também fala: vigie, pois não sabe o dia nem a hora. Nós devemos nos preparar, porque quando o Senhor vir, ele vai vir como juiz, ele vai julgar o povo. Essas duas parábolas falam de dois tipos de pessoas no mundo: as pessoas prudentes e as imprudentes. As pessoas prudentes se prepararam para a vida do Senhor, como as 5 vidas prudentes, e como o que recebeu 5 e o que recebeu 2, e se multiplicaram. E os imprudentes são as pessoas que não se prepararam nada. Eles se prepararam, simplesmente isso, e serão perdidos, como o último verso aqui de Mateus 25, da segunda parábola dos talentos, fala: lance este servo para fora, na cela, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse final também deve vir em Apocalipse, uma parte, que todas as pessoas que não se prepararam serão lançadas para onde haverá choro e ranger de dentes, quando eles voltarem. Essas duas parábolas são muito especiais, porque Deus nos falou da segunda vinda para nos prepararmos. Porque Ele quer que todos nós vamos para o céu. Mas Satanás não quer, não. Ele quer impedir e fazer a gente não querer se preparar. Eu convido você a abrir Mateus 24, 3 a 14. Podem abrir o aqui, por favor? Já abriram? Tendo Jesus se sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, disseram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos. Você ouviu para falar de guerra, e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, cairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de alguns se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. O que nós acabamos de ler aqui fala os sinais da volta de Jesus. E fala que nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. O coração dele está no lugar certo, com uma fé inabalável. Porque quando isso acontecer, todas as pessoas vão querer guerrear, odiarão a gente, porque nós seguimos a Deus, ou seja, ao único Deus. Convido-lhe a abrir o último versículo dessa noite. Abra, por favor, Apocalipse 3, 11.
Já abriram? E o versículo Apocalipse 3, onde fala: vem em breve, retendo você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Em outras sessões, isso pode falar: tenho que ter, para que você não tenha outro lugar no céu. Então, isso é tudo que eu acabei de falar aqui, fala para nos preparar, porque quando Jesus voltar, como já disse, ele vai vir como juiz, para ajudar a gente para as coisas boas e para as coisas ruins. E como todo mundo sabe, quem é julgado por coisas boas vai ser salvo, e quem vai ser julgado por coisas ruins vai ser culpado, condenado. E por isso o título da minha pregação: você está preparado para a segunda vinda do Senhor? Hein? Amém. Como já disse, a fé está inabalável, o coração no lugar certo, para nós apresentarmos todas as coisas que acontecerão. Acontece que muitas dessas coisas que falam da segunda vinda de Jesus, o fim do mundo, já aconteceram. Guerras, rumores de guerra já estão acontecendo. Guerra, nação contra nação. Isso já aconteceu faz muito tempo. Reino contra rei. Muito tempo também. Ou seja, todas essas coisas estão se cumprindo. Viu? Jesus está perto de voltar. Só depende de nós falar do amor de Deus para tratar muito. Porque é isso que Deus quer. Quer que ele várias pessoas e ir para o céu com ele. Ele quer que todo mundo vá para o céu com ele. Mas quando ele chegar, ele não vai poder fazer isso não. Ele vai julgar. Porque quando ele estiver aqui na terra, quando ele não voltar, ele é juiz. Quer dizer, ele é advogado. Ele está aguentando para a gente não sofrer o dano. Então ele só com o salário dele, só o mundo todo. Deus, quer dizer, Jesus é o nosso advogado. Mas quando ele voltar, ele vai ser juiz, ele vai julgar nós. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Então, se preparem, amigos. Agora, nós vamos falar sobre uma coisa. Vamos falar: Maranata. O Senhor logo vem. Já sabe que significa Maranata. Bom. Maranata significa o Senhor logo vem, como vocês já sabem. Ou seja, Deus está vindo. Antes de orar, nós vamos ouvir a música Maranata. Aqui, ó, aproveitando, eu estou usando a camisa do Caleb, homenageando as crianças, porque muitas pessoas que dizem do Caleb são crianças. Essas crianças falam da música para todas as pessoas. Eu participei do Caleb de 2020, ó. Esse é comigo. Caleb. Convido todas as crianças aqui para a gente cantar junto.